Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece suas dúvidas jurídicas de forma clara e sem burocracia para que você seja proprietário dos seus bens e viva uma vida de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar e esse é o Leonardo, meu assistente. Bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast e hoje é um episódio para você que se já teve problema com plano de saúde, se tem interesse em saber sobre questões envolvidas a esse assunto, a gente está recebendo hoje a doutora Valéria Neves, que vai falar um pouco sobre esses assuntos. Bem-vinda, Valéria. Bem-vinda. Obrigada, Amanda e Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que alegria. Valéria, me diz, como que você entrou nesse ramo de direito da saúde? Então, eu já atuava há alguns anos e aí o meu filho teve uma alergia à proteína do leite de vaca, né? A PLV. E aí o leite que ele tomava, ele tinha 1 mês de vida, ele tinha 1 mêsinho, Muito só bebê. era muito bebê. E aí o leite que ele tomava custava uma média de R$5.000. Então, assim, aquilo era um absurdo, a gente não tinha previsão de gastar aquilo na época. Então, eu comecei a pesquisar e vi que o SUS precisava arcar com esse leite, porque, na verdade, ele é considerado um alimento. Nossa. Então, eu entrei na justiça, na verdade, eu dei entrada na Secretaria de Saúde, né, tanto do município na época, quanto do estado. E a gente não conseguiu, e eu tinha urgência. Com certeza. E aí, eu acabei judicializando e deu tudo certo. Então, e aí a gente conseguiu o fornecimento desse leite por 2 anos, mais ou menos. Então foi realmente com a sua história que você começou Com a minha história. E aí, alguns anos depois, eu tive um problema de saúde com um familiar. E aí, nesse caso, foi envolvendo o plano de saúde, porque eu estava com um familiar doente que precisava fazer uma cirurgia de urgência e o plano não autorizava. Alegando que o prazo para autorização seria de 21 dias úteis. Só que a pessoa não tinha esse prazo para esperar. Então, eu, mais uma vez, precisei judicializar. E aí, eu vi, através disso, que eu poderia ajudar mais pessoas com o meu trabalho. Entendeu? Com certeza, é um trabalho muito específico, né? Porque precisa Muito. saber exatamente a lei ali, porque você precisa… Você não tem tempo muito pra… eu vou peticionar pro juiz, Não. aí o juiz vai ficar com dúvida, ele vai me perguntar, e aí eu vou responder. Não, você tem que apresentar tudo que é básico e necessário, essencial, pra que o juiz já veja e fale, nossa, vou liberar. E é tudo rápido, né? Porque geralmente quando a pessoa me procura, ela já está assim desesperada. Então a gente tem que trabalhar com eficiência e rapidez. Não tem jeito. Exige uma urgência maior, né? Esse tipo de Sempre. caso. Na maioria das vezes. E então, vamos começar a conversar sobre os temas mesmo. Vamos. Que é, acho que a maior reclamação de todo mundo é a negativa de cobertura de plano. Então, o plano pode recusar os materiais necessários ali para cirurgia, como órtese, prótese, mesmo com o médico falando que é realmente necessário? Não pode, tá? Essa negativa é muito comum. Por que acontece? O cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia e ele está acompanhando o paciente, então ele sabe todos os materiais que são necessários para que a cirurgia possa acontecer. E aí, quando a solicitação é feita para o plano de saúde, eles acham que tem excesso de material ou que aquilo ali não é necessário. E aí, através de uma junta médica, eles acabam negando parte dos materiais ou às vezes até totalmente. Nossa. Então, essa negativa é considerada abusiva, porque quem vai saber é o médico, tá? Claro que o médico, ele tem que cumprir alguns requisitos. Quando ele for fazer a solicitação, quando ele fizer a solicitação para o plano, ele vai indicar ali 3 fornecedores, ele vai explicar o porquê aqueles materiais estão sendo pedidos, né? Porque eles são indispensáveis para aquele paciente. Então, assim, também não é chegar a indicar, né? Quero dessa marca, XY. Não pode, tá? Porque isso daí, de fato, configuraria uma má-fé, tá? Porque o plano de saúde, ele tem que cobrir. Mas é lógico que não é a perder de vista, né? Sem exigência nenhuma como contrapartida. Então, o médico, se fizer tudo de forma correta, o plano tem que garantir que os materiais sejam cobertos, tá? Por exemplo, eu tenho alguns casos de que, uma cirurgia de marca-passo, por exemplo, ele é um aparelho. E aí o plano autoriza internação, autoriza equipe médica, mas não autoriza o Aparelho o marca-passo? É. Meu Deus! Como é que a pessoa vai fazer?
Então, Vou fazer uma cirurgia pra abrir e não colocar nada. você entende? Então, e aí eles cobram o aparelho da pessoa. Não pode, não pode. Né? Se aquilo está sendo pedido, é indispensável para a saúde do paciente. Então, a negativa não pode acontecer. E aí você tem que entrar com pedido Judicializar. judicial. Sim, às vezes a gente consegue resolver de forma administrativa, né? Tem alguns caminhos que o paciente pode fazer. Por exemplo, ele pode abrir uma NIP, que é uma reclamação. No site da ANS, é feito ali rapidinho mesmo, a pessoa entra no site, faz, conta a história. Uhum. Ou pode fazer também uma reclamação no site do consumidor.gov, Ah, sei. né? E Uhum. aí, se o plano resolver voltar atrás, o que é difícil, a gente precisa, não vai ser preciso a judicialização, né? Porque às vezes a judicialização também atrasa. Às vezes a pessoa está ali em caso de risco de vida mesmo, né? É uma situação de muita urgência. Às vezes é melhor entrar paralelamente? Também. Entrar, fazer o pedido com o consumidor.gov e abrir Pode essa NIP fazer. e entrar com... Porque, por exemplo... Quem sair mais rápido teve o benefício, né? Porque assim, na verdade, é importante fazer a NIP, né? Porque a ANS tem que fiscalizar. Sim. Ela tem uma função fiscalizadora dos planos de saúde, né? Ela elabora diversas resoluções ali que eles precisam cumprir, Uhum. mas ela precisa fiscalizar. Então, olha, ela precisa saber, ó, eles estão fazendo isso aqui, isso tá errado, Uhum. né? Eu tô com um câncer e eu preciso dessa cirurgia urgente, eles estão me falando que daqui 21 dias úteis, ou seja, daqui um mês, eu vou ter a minha resposta. Mas eu tenho esse tempo para esperar? Às vezes a pessoa não tem. Uhum. Então, assim, é importante para que o juiz, inclusive, veja que você está de boa fé. Tá tentando, né? Você está Aham. judicializando porque você não tem outra opção, Sim. né? Isso é verdade, isso é muito E a importante. gente também sabe que, às vezes, mesmo judicializando de um caso urgente, muitas vezes o juiz demora para analisar, então... Sim. Por isso E que a daí- tentativa administrativa, ela é muito boa, se ela der Mas- certo, né? Mas também tem a questão de que vocês vão atrás Sim, de agilizar. Exatamente. Então, por isso é importante você ter uma ajuda, um especialista, né? Um advogado especializado. Porque a gente que trabalha com direito da saúde, a gente tem estratégias de atuação. A gente não vai entrar com uma ação e deixar ela rodando ali. Então, assim, a gente vai atrás do juiz, a gente vai atrás do oficial de justiça, a gente vai atrás do cartório para fazer o mandado, né? E pra mais poder... rápido mostrar Então, a assim, a urgência. gente fica no pé, Uhum. literalmente. Uhum. Porque quem tem doença tem pressa, né? A saúde não espera. Com Essa é uma certeza. frase, assim, do advogado de saúde, clichê, mas que é real, né? Quem tá doente tem pressa em viver, Uhum. né? Você não tem tempo. Uhum. Então, não dá pra ficar esperando. Então, Exato. eu acho que... O importante, de fato, é você procurar ajuda especializada. Uhum. Mais Um rápido advogado possível. Especialista Porque, em então... acesso à saúde. Mas é comum, então, isso acontecer, essa Muito negativa. comum, muito comum. E mesmo judicializando, eles continuam fazendo. Na verdade, a gente só consegue aí resolver na judicialização. Nossa, A maioria das vezes. Caramba. não, mas é importante mesmo. E assim, as pessoas às vezes não sabem que elas têm direito de ter o material coberto e Isso. pagam. Às Às vezes vezes- a pessoa pega dinheiro emprestado para pagar o material, né? Faz empréstimo bancário para poder pagar o material, porque não sabe que Uhum. o plano tem que cobrir. Porque vem ali a negativa do plano e você acaba aceitando. Fala assim, eles realmente Prefere não resolver. podem, Não né? podem, porque eles veem, a negativa geralmente vem assim, não tá coberto, ou a gente entendeu que esse material não é necessário, então, Nossa, e aí Não a pessoa é assim. acaba entrando em dívidas, fazendo justamente tudo que ela isso. teria direito, né? Exatamente. Nossa, e ela acaba arranjando outro problema, tentando Exatamente. buscar a solução de outro. Por isso que é importante, gente. Então, nesse caso, a negativa é desses OPME, né, que chamam, Isso. eles são... Esse tipo de negativa não é correta. Tem que buscar os direitos. E agora falando sobre os medicamentos quimioterápicos, né? Esses mais modernos, eles também podem ser negados no plano de saúde? Não pode. Tratamento quimioterápico deve ser coberto de forma integral. Não só pelo plano, como pelo SUS. Tá? Então é muito importante que todo mundo saiba disso. Por quê? É de cobertura obrigatória, tá no rol da ANS, que os planos devem cobrir. E mesmo assim eles negam. Mesmo assim, tá? Porque às vezes, foi o que você falou, esses medicamentos modernos, né? Na verdade, o medicamento de alto custo custa muito. Uhum. Então, eles não querem, tá? Mas não pode. Tem que cobrir, Uhum. porque às vezes é a última
saída que a pessoa tem para tentar restabelecer a sua saúde, para salvar a sua vida. E a gente entra nessa questão da autonomia do médico, porque se o médico está prescrevendo, ele está acompanhando aquele paciente. Ele sabe o quadro clínico, ele já sabe o que a pessoa passou de tratamento, que não surtiu efeito. Então, assim, existe uma nova droga para tentar salvar, que vai se aplicar para aquele tipo de doença, né, que vai fazer efeito. Ele mostra que existem diversos estudos com comprovações científicas. Então, por que negar? Por que negar, né? É a vida da pessoa que tá em jogo. E esses medicamentos modernos, às vezes, eles não estão aqui na Anvisa, não tem essa questão? Tem, da regulação, eles não estão registrados. Ah, tá, ainda não foram registrados no Brasil e mesmo assim eles deveriam ser cobertos. Tem que cobrir porque, para ser coberto, não pode ser um tratamento experimental, Ah, sim. tá? Mas assim, quando um médico ele já chega com uma solução, olha, a gente já tentou de tudo no seu caso, mas eu sei que nos Estados Unidos o FDA já testou, já está na etapa 3, um tratamento inovador para esse tipo de câncer, que está garantindo uma maior sobrevida para o paciente. Então, vamos tentar fazer essa medicação? Vamos tentar. Quanto ela custa? E aí vem o grande problema. R$1 milhão, assim mesmo. Tá? Então, é muito complicado, mas é a chance que a pessoa tem para viver. E quem é capaz de tirar isso? Por que um juiz vai negar, sabe, o direito da pessoa de continuar vivendo? Que poder pode um plano de saúde de fazer isso? Isso é injusto. Com certeza. Isso é injusto. Então, a gente luta por isso. A gente entra na justiça e briga. E é claro que deve haver comprovação científica. Não pode ser tratamento experimental. Não pode ser, uma pessoa usou, Não. 2, 3 pessoas usaram. Não. Com Tá. comprovação científica, Exatamente. os planos, eles têm o dever, sim, de pagar, mesmo que não esteja cadastrado, então. Isso, mesmo que não tenha registro Maravilha. na ANS. Na verdade, o registro mesmo que não tenha registro na Anvisa. Nossa. A gente acaba confundindo. Nossa, mas deve ser... Agora, É muito depois difícil. eu falo o que você disse. Mas É muito difícil. Eu tive uma paciente, na época ela tinha 29 anos, que ela tinha um tipo de câncer de mama, o mais agressivo para a mulher, na verdade, porque vocês sabem que câncer de mama também pode atacar os homens, né? Então, assim, ela tinha aquele triplo X negativo, metastático. E ela começou muito novinha. 29 Então, assim, anos é muito Não, ela nova. teve com 21, Nossa. e aí tratou, foi embora, depois voltou. E eu a conheci, ela estava com 29. E só tinha um último tratamento que seria eficaz. Então, eu fui pioneira no Rio em trazer esse medicamento. Não tinha no Brasil. Ele precisaria ser Então pode importado trazer? dos Estados Unidos. Pode importar, tá? Claro que com o avanço, como a judicialização da saúde, ela cresceu demais. Por quê? O plano só faz besteira. Entendeu? Então, é claro que a judicialização vai aumentar. Vai ser necessária, né? Entendeu? Então, assim, os juízes, eles estão ficando mais exigentes e eles estão certos. Porque tem muita gente que trata o direito da saúde como um dinheiro só, como uma forma de arrecadação. E, na verdade, quem trabalha com saúde não é só trabalho. É um propósito. É um propósito de certeza. vida. Porque cada pessoa que você ajuda, aquilo te faz renascer. Literalmente, assim, é um propósito de vida. É muito gratificante você conseguir um medicamento para uma pessoa que está muito doente, aquilo fazer efeito. Não tem. Salvar a vida, né? Você ajuda, você participa Desse dessa processo, fase de salvar a vida da pessoa. Eu tô até arrepiada, porque é muito forte. Não, mas É forte. e sem contar da questão do seu tato mesmo, como advogada, na hora que isso chega pra você, Nossa, de você ter todo esse acompanhamento emocional. super. E a gente se envolve, Amanda. Com certeza se envolve e você tem que ser assim. Tem que Você ser tem que ser você tem que ser extremamente técnica, super. porque você, como você direta. disse, você falou, você tem que ser extremamente técnica pra chegar e mostrar pro juiz exatamente o que precisa. Como você falou, tem que ser muito, os juízes estão cada vez mais exigentes. Super, e eles estão certos. Não, estão certos, né? obviamente, né? Então, você tem que ser técnica pra cumprir todas as exigências e tem que ser rápida. Tem que ser rápido, muito rápido. Às vezes Pra a gente poder vai fazer. na madrugada. Às vezes você atende de madrugada, você entra com processo no plantão da justiça. Uhum, Então, assim, é corrido, tá? Tem casos e tem casos que não precisam, uhum. tá?
Mas assim, o que eu ia contar dessa paciente que eu consegui esse tratamento para ela, ela foi a primeira brasileira a fazer uso desse medicamento. Eu fui a segunda advogada no país na época a conseguir a liminar, né? Vulgarmente conhecida, popularmente conhecida como liminar, mas eu consegui essa tutela. E assim, depois que eu consegui a tutela, foram 2 meses para conseguir a efetivação, porque era SUS. Então, para você ver que mesmo com a decisão da justiça, a gente tem ainda tempo. tem problema na justiça, tá? A gente ainda tem problema para cumprimento. Uhum. E aí você sofre junto. Porque tem que trazer, né, esse medicamento, então. E na verdade, nesse meu caso, o medicamento já estava no Brasil. Porque a primeira pessoa que entrou antes de verdade. mim conseguiu. Uhum. Só que antes dela fazer uso, ela faleceu. Então o medicamento Nossa. estava no Brasil. E era muito mais rápido. E mesmo assim, Demorou. eu penei. Não, Penei imagino, pra pra conseguir. todo dia é uma corrida contra Sabe, o tempo, assim, na verdade. Eu despachava com tribunal direto, porque eu falava, vocês vão deixar ela morrer. Não vai precisar trazer, não tem o custo de trazer, o medicamento já está aqui. Uhum. E aí, por que eu tô falando desse caso? Porque essa época, o medicamento ele ainda não tinha registro na Anvisa. Mas já estava em fase e por burocracia estava há anos com o pedido de registro parado. Meu Deus, colocaram lá, deixaram... Exatamente. E aí a minha cliente, né, ela fez uso, ela conseguiu fazer algumas aplicações, mas infelizmente ela veio a óbito. E por que eu tô contando isso? Porque depois ele passou a integrar o rol, esse medicamento. Sabe? Então O fato de você reclamar, de você entrar com a ação, e aí fez outras com pessoas, porque assim, quando você inova na justiça, quando você cria uma jurisprudência, você abre espaço para outras ações. E isso é bom, porque mais advogados conseguem ajudar outras pessoas a salvar a vida. Exatamente. Né? Imagina, uma mulher com 20 e poucos anos que tem muita coisa para viver ainda. Exatamente. E é a sua chance, sabe? É a sua chance, é a chance que você tem de conquistar seus sonhos, de seguir, de ter uma família, ou de eu quero trabalhar. E tá tudo parado ali por causa de burocracia. Então, assim, Papel. é injusto, né? Exatamente. Esse seu sentimento na fala aí vai muito com o que você falou no início também, né? Que você já passou por isso. Já passei. Então, eu acho que isso que também é um muito diferencial forte. no seu tratamento É com muito seus forte. clientes. Seus clientes, né? com certeza. O fato de você ter passado... Não, E você ter a eles simpatia. entendem, né? Assim, eu já tive casos de família jovem, de que o marido, que é o provedor da casa, tá doente. E aí, isso é um assunto que a gente também pode falar, que as pessoas não sabem, que é o medicamento considerado off-label. O que significa isso? Fora da bula. Quando um médico, ele tá ali, por exemplo, temos um medicamento, ele está registrado na Anvisa, mas ele está como tratamento para câncer de pulmão. Um exemplo, tá? E aí a pessoa tá com câncer no cérebro. Eu tenho algumas ações sobre isso. E aí o plano de saúde nega porque ele não foi indicado, ele não está registrado para tratamento de câncer no cérebro, mas para câncer de pulmão. Só que existem comprovações Que ele científicas, também é eficaz. tá? Que é usado em vários países, não é só nos Estados Unidos, tem outras referências mundiais, tá? Com comprovações científicas de que ele atua ali também fortemente, por exemplo, para câncer de cérebro. E aí o médico prescreve. E quando faz a solicitação para o plano, porque por ser um medicamento quimioterápico, o plano tem que cobrir, mas ele nega porque não é previsto para esse tipo de câncer. Então isso é abusivo. Essa negativa é abusiva, não pode. Um medicamento considerado como off-label também deve ser coberto pelo plano de saúde. Tá? Certo. Então, isso é muito importante. Eu acho que muita gente não sabe, Não. né? Às vezes recebe ele, então não vai ter como pagar. Vou fazer um empréstimo no banco. Não. Gente, vocês têm o direito. Tem o direito. E como é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos, né? É muito importante, porque faz toda a diferença. Com certeza. E traz até uma tranquilidade, né? Assim, você já tá preocupado que a pessoa que você ama ali próxima a você tá doente. Começa aí. Às vezes até um amigo. Com certeza. né? Você já tá preocupado com isso. Aí, gente, tem o tratamento, mas custa 10 mil reais, 5 mil reais, como você falou. Não, Aí você esse tem daí outra é baixo, preocupação. né? Baixo pensando. Bem Já bem começa baixo. pelo ponto que se a pessoa contrata um plano de saúde é porque ela quer ter uma assistência que seja eficaz, né? Então, Super. Quando você mais precisa, você não vai ter o seu direito garantido, você tá anos e anos pagando. Pagando. E pagando assim, Exatamente. caro, porque tá cada vez É. E mais sem caro. utilizar, às Não, vezes, não. né? Não, e normalmente você não utiliza, né? E aí, quando você precisa, o seu direito é negado. Aí entra o desespero. Então, assim, o que eu ia falar
Às vezes, né, eu já tive casos de ajudar, assim, o pai, que era o provedor da família, a esposa desesperada, com o filho pequeno, e o meu marido tá doente, ele tá piorando, ele tá perdendo função motora por causa de um tumor no cérebro, ele já não tá mais conseguindo andar, ele já não consegue mais se vestir sozinho. E aí você consegue esse tratamento, e aí a pessoa vem depois. Assim, eu sempre costumo entrar em contato, né? depois. Sabe, me fala como é que tá fulano. Uhum. Ah, ele tá muito melhor, as fisioterapeutas estão elogiando, ele tá recuperando a força. Não tem gratificação maior, não tem dinheiro que pague, com assim, certeza, sabe? com certeza. É muito maravilhoso. Eu imagino. Mas a gente estava conversando sobre os planos e Aham. as participações, né? Uhum. A gente anda vendo muito reclamações, principalmente com crianças autistas, de não cobrirem todos os tratamentos que são necessários ou de pedirem uma coparticipação muito alta. O que a lei fala sobre isso? Então, tem algumas medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, o plano não pode limitar o número de sessões de terapia, né, de fisioterapia, de terapia ocupacional que uma criança precisa, né? Uma criança atípica, enfim, está ali precisando, né? Provavelmente o neuro que acompanha essa criança fez ali a requisição da quantidade de sessões que ela precisa, então o plano não pode limitar. Isso já é, assim, entendimento pacificado, tá? Na justiça, não pode haver essa limitação. O que pode fazer é a cobrança da coparticipação, agora vou falar de novo. A cobrança da coparticipação não pode inviabilizar o tratamento. Entende? O que acontece? Os planos, eles estão cobrando valores absurdos de coparticipação. Então, o STJ recentemente entendeu que o valor máximo que se pode cobrar a título de coparticipação é o valor da mensalidade do beneficiário. Olha isso. Então, por exemplo, se uma criança paga 200 e pouco de plano, o plano não pode cobrar R$1.000 de coparticipação. O máximo que tem ele que ser. poderá cobrar vai ser 200 e pouco, que é o valor que ele paga de mensalidade. Isso para todas as terapias que a criança Para precisa. tudo, todo o tratamento. Não, a saúde não pode ficar em segundo plano, Uhum. entendeu? Não pode perder para o dinheiro. Não estou falando que a coparticipação não pode ser cobrada. Ela pode ser cobrada e ela é legal. Mas tá? ela tem um limite. Existe um limite que precisa ser obedecido, porque senão como é que a família vai sobreviver, né? Às vezes a família se mata para pagar ali um plano de saúde, né? Para uma pessoa que está doente de câncer ou uma pessoa que tem uma doença genética rara. Eu não falo nem só de doenças de neurodesenvolvimento, sabe? Mas a saúde deve sempre prevalecer, Uhum. né? Então, com relação às crianças, né? Porque criança autista, eu tenho uma prima que tem Down, são muitas terapias, diversas, né? Muitas. Ela faz fisioterapia, ela faz fono, Tudo, ela né? faz muita coisa. Então, a soma de todas elas não pode somar. A soma de todas elas, de coparticipação, não pode ser maior do que o valor de mensalidade que paga pro plano. Exatamente isso, não pode. E o plano não pode limitar também o número Isso também dessas acontece. sessões. Eles fazem, pode ser uma a cada 3 meses. Não pode, gente. E quem vai saber isso é um médico. Assim, o médico não vai prescrever ali porque quer, ele não ganha nada com isso. Uhum. É uma criança que tá em jogo, que precisa crescer, que precisa se desenvolver. E o que faz Sabe? aqui nos primeiros anos vai repercutir por toda a vida Por dela. toda a vida, né? Quando a pessoa começa, quando a criança começa um tratamento, ela melhora de uma forma Com significativa. certeza. E assim, quando o plano vem, faz uma junta médica, né, interna ali, fala, não precisa de 10 sessões por semana, eu vou liberar 3. Não é assim que funciona, isso tá errado. Isso tá errado, a criança vai regredir. É verdade. E também, às vezes, quando pra criança autista, tira da rotina dela. Super, a gente sabe Isso que faz elas têm as muito- limitações delas, né? Então, assim, e a criança autista, ela é importante para ela a rotina. 100%. E existe o vínculo terapêutico que ela cria com as pessoas que estão trabalhando ali com ela. Cria um vínculo com a fisioterapeuta, cria um vínculo com a fono, Uhum. com a terapeuta ocupacional. E tirar abruptamente faz muito mal. Muito mal. Faz muito mal. Eu tô em briga com o caso de uma paciente minha, né? Uma cliente, a gente fala paciente, uma clientezinha minha de 9 anos de São Paulo, que um plano de saúde parou de cumprir com o reembolso pra clínica que ela faz, porque nesse caso,
ela faz numa outra clínica que não é isso credenciada. tem também. Tem essa possibilidade. Quando ela não faz na clínica credenciada mais, porque a gente pode falar a verdade, que algumas não estão preparadas Não. para receber Não. uma criança atípica ali, ou com algum tipo de desenvolvimento Sim. que precisa ter mais atenção. Então, se vai fazer numa clínica particular, como que é feito isso? Então, Pode explicar desse caso? na verdade, tem alguns requisitos para isso. Por quê? Ah, tá. Se você mora numa cidade que não tem uma clínica, tá? Que precisa fornecer. Se você mora numa cidade que não tem uma clínica especializada com as terapias que o seu filho precisa, com aqueles profissionais, com aquelas capacitações, com aquelas especializações, o plano tem que pagar integralmente. E isso é muito importante. Tem gente que não sabe. Não sabe. Que a criança fica fazendo uma terapia, às vezes, poucos dias, que não vai ser eficaz. Não vai adiantar. E assim, precisa ter uma certa razoabilidade da distância da casa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que a filhinha dela tem Down. A filha dela já está grande, pesada. E a clínica que o plano disponibilizou para ela fazer as terapias é longe e a menininha não anda. Então a mãe tem que levar uma criança de 30 quilos no colo. É justo isso? Para uma distância absurda? Não dá. E mais perto da casa dela, tem uma clínica que seria mais fácil, mais rápido, para ela chegar sem todo esse transtorno, só que é particular. E aí é a nossa briga. É aí que entra a atuação do advogado para ajudar essa família. Porque, coitada dessa mãe, que já vive a vida de uma maternidade atípica, com diversos problemas. É uma criança que não fala, é uma criança que tem uma imunidade baixa, que é pesada, que não anda direito. Então, assim, é difícil. E tem que ir várias vezes, né? Tem que ir várias vezes. Na verdade, a mãe, normalmente atípica, ela para a vida. Para a vida. A pra vida poder acompanhar. é cuidar do filho. E aí entra um outro assunto que é muito importante, eu não sei se eu já posso puxar. Pode falar. Claro. Que é a existência de uma assistência, né? De um benefício de prestação continuada, que é o LOAS, o BPC LOAS, para criança atípica. Como que ele é concedido? Então, porque o LOAS, né? O BPC LOAS, ele é para pessoas com deficiência e idosos que vivem numa situação de vulnerabilidade, né, econômica, social. E uma criança com doença rara, até um adulto mesmo, tá? Com deficiência intelectual, com autismo, com síndrome de Down, com diversas outras patologias, né, até de neurodesenvolvimento. O autismo mesmo, por exemplo, ele é considerado, para fins legais, pessoa com deficiência. Então, ele tem direito a receber o BPC LOAS. Inclusive, o autista adulto, que recebeu aí um diagnóstico na fase adulta da vida. Claro que depende aí da sua condição financeira, mas isso também é uma questão. Por quê? Porque a regra geral é que a renda mensal da família não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Mas não é assim que funciona, tá? Se você entrar com um pedido de BPC LOAS e o INSS negar, a gente pode requerer judicialmente. Porque, gente, digamos que uma família receba aí R$3.000 por mês, R$5.000 por mês. Mas e as despesas? E as despesas e os gastos com essa criança? Não tem como, não sobra dinheiro. Não tem como. Então, nesse caso, não é uma família que tem uma renda em que sobra. Então, o benefício é devido. E isso é muito importante, porque as pessoas não sabem. Elas deixam de procurar o INSS. Elas deixam de requerer esse benefício achando que não tem direito. Então, mais ou menos, a pessoa que tem mais ou menos qual renda que você acredita que pode? Não tem limite, sabe? A gente discute isso dependendo do caso. E aí é o juiz que vai analisar. Claro que a gente não pode ser... você não pode abusar do direito, né? Você tem que atuar sempre com boa fé. Mas quando a gente recebe uma pessoa procurando a junta, a gente vai avaliar toda a situação. Até porque eu não vou entrar na justiça, acionar o judiciário, que já tem trocentas demandas, né? Com muita chance de perder. Eu não vou fazer isso. O advogado tem que ser muito sensato, né? Tem que ser sensato e tem que ser justo. Você vai dar esperança pra pessoa? Exatamente. Não vai. Eu acho que é o ponto de mais...
que mais vale é a sua palavra, é a sua atuação. Exatamente. Né? E a gente tá no mercado, a gente conhece. Uhum. A gente conhece. Então, uma família que tenha essa renda maior de que um salário mínimo, por exemplo, e acreditar, eu não tenho possibilidade de ter o BBC Loas, pode ser que ela tenha, sim. Com certeza. Às vezes o INSS vai negar e você não pode só aceitar. A gente já viu tanto com casos previdenciários e agora no seu que o INSS vai negar. Vai. E aí é Sabe? melhor entrar com a E às participação da vezes justiça. a gente consegue até com o INSS mesmo. Ah, E aí com entra- recurso administrativo, Não, né? e assim, Tudo. entra a atuação de um advogado especialista, porque você Com sabe o certeza. que você precisa. Caminho das pedras. Qual é né? a forma que você. A gente estuda, né? A gente exatamente. especializa, a gente tá o tempo todo ali atuando, então você sabe como ajudar. E estudando, né? Porque pra você esse- vê nos outros casos e vê o que serviu, né? Sempre. E assim, para esses casos de previdenciário, eu não faço previdenciário, mas a atuação com BPC eu faço. Então, para esses casos, conseguir a efetivação do benefício administrativamente é muito melhor, porque é muito Com mais certeza. rápido. Muito. É muito mais rápido. Eu recentemente consegui um LOAS para uma mãe e um filho autistas. Pros dois. E ela os dois, tinha sim. acabado de ser diagnosticada e vivia com ajuda de família, sabe? E ela falou assim pra mim: "Ah, doutora, eu sempre fui diferente e ninguém sabia o que eu tinha. E eu fui diagnosticada agora." E aí, quando eu consegui essa ajuda, e tipo, e eu nem. Engraçado que ela me procurou, porque o plano de saúde do filhinho dela tinha sido cancelado. E a gente vai até falar sobre isso hoje, né? Uhum. Então, quando ela me falou do caso dela, eu falei: "Fulana, vamos tentar um Uhum. benefício para vocês dois, vocês têm direito." Ela não recebia nada. Ela vivia da ajuda de família. Nossa. Imagina a felicidade dela quando conseguiu. Nossa, a pessoa, assim, o irmão dela, sabe? Veio me agradecer, falou: "Meu Deus, Valéria, que bom que você teve essa sacada, que você ajudou, porque a situação tava muito difícil." Porque, assim, a família que ajudava. Não, isso aí consegue Tá. dar uma segurança maior, né, pra família. Uma mãe autista que vive a vida do filho autista. Vive dentro de uma clínica, né, com multiterapias, porque o filho precisa, Uhum. e ela fica de lado, né, sendo também aí uma pessoa com essa questão do neurodesenvolvimento. Então, assim, nossa, foi surreal, né? É, com certeza. Surreal. Ajudar. Ajudar. Ajudar não sei, fora do normal. Sim. Mas o que a gente também vê acontecendo é o cancelamento de planos quando a pessoa está ali, principalmente, utilizando esse plano bastante. A gente já tem até um caso aqui, né? De uma pessoa que ela tem que fazer uma fisioterapia todo mês, e de repente o plano fala: "Olha, não tem mais seu plano. Cancelei." Isso é muito comum. Isso é muito, inclusive para crianças autistas. Eles estão cancelando os planos? Cancelamento em massa, assim, já deve ter uns 2, 3 anos mais ou menos que as operadoras estão cancelando. Que absurdo. Não pode. É abusivo, tá? Existe um tema no STJ, que é o tema 1082, que a pessoa que tem um tratamento importante de saúde, de uma doença grave, não pode ter o plano de saúde cancelado. É proibido, é ilegal. Então, uma criança com Down, uma criança com autismo, não pode ter de forma nenhuma o plano cancelado, né? Ela precisa. Aquilo ali faz parte da vida dela. Acompanhamento, né? Existe a contraprestação, você paga pelo serviço. Uhum. Você não tá tendo nada de graça. Então, não pode ser cancelado. É ilegal o cancelamento. Então aí tem que entrar mesmo judicial, normalmente a gente entra nesses na casos. justiça. Aí e faz a... Como é que é o nome? Esqueci. Entra na justiça. Mas existe também alguns casos das pessoas falarem que tá aumentando abruptamente, assim. Por exemplo, eu pagava 2.000, aí eles falaram: vamos atualizar aqui. A partir de agora é 19 mil. A partir de agora é 3.900, assim, quase 100%. Isso tá acontecendo bastante. Eles têm um limite? Como que é? Gente, isso é um absurdo, mas acontece muito. Eu tive um cliente, um senhor idoso, né? É sempre com gente que... Principalmente Idoso. com pessoa idosa. E ele estava em tratamento de câncer, era um câncer já agressivo, com metástase. Primeiro, iam cancelar o plano dele. Foi quando ele me procurou. Depois, o plano cresceu, aumentou 400%. Meu Que Deus! isso? Virou notícia. 400%? Não tem atualização monetária Não, que... não tem nada. Assim, justifica. Nem na ele Bitcoin, tava assim. desesperado, ele me ligou chorando. Meu Deus, o que eu vou fazer?
Não pode. O plano de saúde, para ele aumentar, ele precisa cumprir vários requisitos previstos na lei de plano de saúde. Outra coisa, para que haja um reajuste, ele precisa mostrar para o beneficiário, para o consumidor, o que está sendo aumentado. Ele precisa explicar. Olha, você está usando tanto da sinistralidade, então esse é o critério estabelecido no contrato. Tem que haver previsão no contrato. Sim. E às vezes, vocês recebem seu contrato. Eu nunca nem vi, na verdade. Como é que você vai saber se você está sendo reajustado de forma correta? Então, assim, tem muita coisa errada por trás de um simples reajuste de plano, sabe? Então, o consumidor, ele não pode ter o plano reajustado em branco. Não é assim que funciona. Existem critérios a serem cumpridos. Então, se quando sai essa decisão deles lá, olha, seu plano vai aumentar Tantos por cento. 200%. Imediatamente vocês mandam pro plano, o que vocês fazem? Primeiro- O consumidor, ele pode, mais uma vez, fazer uma reclamação na ANS, ele pode entrar em contato com o plano, faz aí uma notificaçãozinha na ouvidoria, fala, olha, eu quero entender o porquê isso, qual o valor do meu reajuste, por que tá desse tamanho. Mas, assim, Tem é a decisão efetividade? unilateral. Mas é importante fazer. E aí é que a gente vai entrar na justiça. E por que é importante as pessoas saberem disso? Porque se a gente comprovar para o juiz que aquele reajuste é ilegal, que ele está fora do que é arbitrado, do que pode ser regulamentado, na verdade, né? Se a gente provar para o juiz, a pessoa pode pegar de volta o que pagou a maior nos últimos 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então, vamos supor que ela tá pagando, faz muitos anos que ela tá pagando um valor muito alto. Se ela entrar hoje e o juiz deferir, realmente estava pagando mais alto, ela pode pegar. De volta o que ela pagou a maior nos últimos 3 anos. Nossa, Além do maravilhoso. fato de que ela vai ajustar a mensalidade próximas. para o futuro. Então, assim, é muito viável fazer. Nossa, isso é maravilhoso, porque eu Maravilhoso. ouço muito idoso mesmo reclamando. Sim, e assim, isso é válido para plano coletivo, por adesão, plano empresarial. Todos. Às vezes então. existe um plano, por exemplo, de empresa, em que só tem pessoas da família. A gente consegue ajustar o valor do reajuste. A gente consegue fazer com que seja aplicado o índice permitido pela ANS para planos familiares. Então, Então você fixa ali, então, a na gente decisão? consegue, o juiz fixa. Mas que a legal. gente mostra para o juiz, olha, isso é um plano falso coletivo. Uhum. Apesar de ter sido contratado como coletivo por adesão ou empresarial, é um plano familiar. Uhum. Só são pessoas da família, com 4, 5 pessoas. Então, é justo que se aplique o índice estabelecido pela ANS para um plano individual ou familiar. Uhum. E aí a pessoa economiza demais. Nossa, que bom. Mas então, Que se for coletivo, tem uma diferença? Os planos coletivos, eles têm alguns critérios de reajuste. Eles não se submetem às regras de reajuste, né, do plano individual ou familiar. Uhum. Por isso que as operadoras sobem muito os planos coletivos. Mas isso é contestável, né? É o que a Claro. gente está conversando aqui. Não é assim, porque seu plano é coletivo, eu vou aumentar 500%? Uhum. Vou aumentar 100%? Não dá. Uhum. É claro que a pessoa não vai ter condições de pagar e vai sair do plano. Entendeu? Que é o que eles estão querendo, né, nesse caso. Exatamente. Eles não querem mais aquela pessoa ali, Uhum. né? Porque para eles não vale mais a pena. Então, eles começam a aumentar. E aí, a pessoa para de pagar e sai do plano. Então, por isso que mesmo um plano sendo coletivo por adesão ou empresarial, mesmo um plano sendo coletivo por adesão ou empresarial, ele precisa cumprir alguns requisitos para o reajuste. Uhum. Entendeu? Não pode ser do jeito que a operadora de plano de saúde quer. Viu, doutora Valéria, todas essas negativas, né, do que o plano faz, acontecem essas situações, elas geram um dano moral quando você entra na justiça? Então, depende da situação, né? Por exemplo, esses casos de reajuste, a jurisprudência não concede dano moral. Entende que é somente, Mero É, Era aborrecimento. sabe? Muitas famílias reclamam que estão tendo que pagar uma coparticipação muito grande em terapias com crianças autistas ou com Down, algum tipo de tratamento específico. Isso é válido ou não? Eles podem limitar, por exemplo, o tanto de sessões que a criança tem que fazer? Não, essa cobrança de coparticipação alta é abusiva. Não estou falando que a coparticipação é ilegal. A coparticipação é legal, tem previsão, né, na lei, mas ela não pode inviabilizar o tratamento da criança. Então, por exemplo, se uma criança paga de mensalidade R$ 250
E aí o plano, além da mensalidade, cobra de coparticipação 1.000, como é que essa família vai dar conta de pagar tudo isso? Né? Ela tinha ali um orçamento com uma margem, né, para poder Sim. arcar ainda com a coparticipação. Então, a coparticipação não pode inviabilizar o tratamento. A saúde fica em primeiro lugar, tá? O que o STJ já entendeu, até recentemente, que o valor máximo de cobrança da coparticipação não ultrapasse o valor da mensalidade do plano. Então, ali, se uma criança paga 250 por mês, o máximo que se possa cobrar de coparticipação vai Eu sei, ser os 250 por mês. mês. E não 1.000, 2.000, o que o plano bem entender. Então, existe uma limitação. Mas aí se ele chega e fala assim, então tá, vai pagar 250 por mês, ou então eu vou diminuir as sessões para 3 em vez de 10. Não pode. É proibido também. Essa limitação de terapias também é ilegal. Quem sabe qual a necessidade do número de terapias que o paciente precisa é o médico que está ali acompanhando. O médico não vai Uhum. prescrever por prescrever. Ele sabe qual é a necessidade daquela criança, Uhum. O número de sessões que ela precisa de ecoterapia, o número de sessões que ela precisa ali de fono, Uhum. de fisioterapia, né, de terapia ocupacional. Então, o STJ já decidiu que é proibido o plano de saúde limitar o número de sessões. Então, se um plano está fazendo isso com alguém que você conhece, fique esperto, né? Procura. Tenha noção dos seus direitos, procure ajuda especializada, porque isso é proibido. Uhum. Não pode. E também tem a questão de, às vezes, não tem uma clínica especializada para tratamento daquelas crianças. Essa clínica é só particular. Aí, nesses casos, como que tá sendo as decisões? Por exemplo, na minha cidade tem uma clínica que faz diversas terapias, mas é muito longe de onde eu moro. Então, o plano só cobre ali, nela. Mais perto da minha casa, um pouco mais perto, tá? Eu estou falando aí de uma distância expressiva. Claro que cada caso vai ser avaliado de forma individual. Uhum. Então, perto da minha casa tem uma clínica que faz tudo. Meu filho não anda, meu filho usa cadeira de rodas, ou meu filho não tem a cadeira de rodas, anda pouco, Dificuldade de com mobilidade. dificuldade, eu tenho que carregar no colo e ele já está pesado. Então, tudo precisa ser avaliado. Nesses casos, o plano tem que cobrir a clínica mais próxima da residência da pessoa. Por exemplo, não pode ser uma clínica em outra cidade ou num bairro que já está chegando em outra cidade. Tem que ser uma clínica razoavelmente perto, Uhum. tá? Então é isso, não pode e deve cobrir integralmente o tratamento nessa clínica. Uhum. E aí, esse pedido é feito direto pro plano, primeiro, e depois, se ele não Isso. autorizar, judicial mesmo. Esse pedido vai ser feito diretamente para o plano. Outra situação que também acontece é o plano fornecer prestação de serviço em clínicas que não tem as especialidades, as capacitações que os profissionais precisam Uhum. para atender o meu filho, tá? Então, assim, nesse caso, se dentro da rede credenciada não houver essa clínica com esses especialistas, o plano tem que custear integralmente o tratamento dentro de uma clínica que tenha esses profissionais habilitados. Então, isso é certeza. muito importante. A maioria das famílias Não não sabe. sabem que tem esse direito. E ficam deixando a criança fazer com uma terapia ali que não seja adequada, ou se endividam. Endividam? Endividem, né? Indivíduo. Ou fazem dívidas para poder quitar tudo isso, né? Então é muito importante você saber que você pode sim ter direito, né? Com certeza. Além muito disso, uma importante. das coisas que a gente conversa muito e ouve é questionamento sobre a possibilidade do LOAS, né? Que ele é um benefício para pessoas deficientes, é isso? Isso, o BPC-LOAS, ele é um benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade econômica e social. Mas a criança com um neurodesenvolvimento comprometido, é uma criança com síndrome de Down, uma criança com autismo, até mesmo um adulto que recebeu aí um diagnóstico tardio de autismo, ele faz jus ao LOAS. Por quê? Porque o autista é considerado, para fins legais, uma pessoa com deficiência. Uhum. Então, ele também tem direito de receber esse auxílio do governo federal.
E como faz diferença na vida de muitas Com famílias, certeza. né? Então a pessoa precisa saber que ela também tem esse direito. Ainda que tenha recebido um diagnóstico aí tardio, já na fase adulta. Isso também se aplica para pessoas com doenças raras, idosos, né? Como a gente falou. Então, a pessoa precisa conhecer os seus direitos. Mas não é um valor muito baixo que tem que ter de renda para poder ter direito? A regra geral é de que a regra da família não ultrapasse 1/4 do salário mínimo aí por pessoa. Mas, legalmente, judicialmente, a gente consegue ultrapassar esses limites. Por quê? Às vezes uma família ganha aí 4, 5 mil como renda total, mas os gastos são muito altos. E a própria criança ali, criança típica, tem muitos gastos. Com certeza. Então, o benefício vem ajudar. Né? A pessoa não tá ganhando dinheiro, ela não vai sobrar dinheiro para ela. Já tá tendo que gastar muito com alimentação específica, acompanhamento específico. Exatamente. Né? A renda daquela família já é insuficiente. Então, nesses casos, o benefício é direito da criança autista ou do adulto autista que seja. Então, quando isso acontecer, a gente aciona o judiciário e mostra para o juiz, claro, né, cada caso é avaliado de forma individual, mas a gente mostra para o juiz, essa pessoa precisa dessa assistência. Ela não tá com dinheiro guardado, ela não tá na mordomia. Esbanjando lá. Não tá, ela precisa. O benefício vai ser muito bem utilizado. Então, nesses casos, é claro que a gente vai entrar ali judicialmente e brigar pela pessoa. E demonstrar, tudo sempre com muita boa fé. Porque não adianta só, eu tenho, mas eu tenho 400 mil guardados. Não, né? Não é assim, gente. Tem que demonstrar realmente a necessidade, o que tá acontecendo. Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque a vida de uma pessoa que precisa acompanhar uma criança, um adulto mesmo que tenha alguma necessidade específica, vira em torno disso. Eu mesmo tenho uma prima com Down e a alimentação dela é totalmente diferente de todo mundo. Porque é específica para ela. Super. Então, assim, tem que fazer as terapias. Gente, não é uma terapia, né? Não. São várias. E aí o plano não aceita. Exatamente. Então, tudo precisa. E tem muitas famílias que precisam realmente do auxílio do SUS, por exemplo. Sim. Que o SUS também tem, né, suas obrigações ali. Tem o dever também de fazer o melhor, porque a saúde é um direito constitucional, né? Um direito fundamental. Está previsto na nossa Constituição Federal, é uma cláusula pétrea, não pode ser mudado. Então, o Estado tem o dever de garantir para cada cidadão o direito à saúde, o direito à vida. Então, assim, se a família não tem, se a criança que tem uma doença, um problema, e não tem plano de saúde, o melhor tratamento a ela deve ser fornecido pelo SUS. Então, se precisar dessas terapias, também o SUS tem que providenciar. Tem que providenciar, tá? Então, assim, você vai fazer por onde também? Você vai na Secretaria de Saúde, você vai na Clínica da Família, você vai fazer parte da regulação do SUS, você tem que ter um acompanhamento pelo SUS, né? Não é então, assim, os a pessoa que são faz os mesmos. um plano tem que entrar contra o SUS. Não. Ela vai contra o plano. Exatamente. Então, cada um dentro da sua cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas, de qualquer forma, a saúde é um direito fundamental, né? Então, todo mundo tem direito à saúde aí. Não, com certeza. E outra coisa que anda acontecendo que, gente, a gente tá vendo aqui que muitas coisas andam acontecendo e não eram pra estar acontecendo. Exatamente. Mas outra que acontece demais são pessoas que estão fazendo um tratamento lá há bastante tempo, com um plano de saúde, o plano de saúde fala cancelado. Absurdo. Não dá. E acontece muito. É raro, mas acontece muito. É bastante. O que eles podem fazer nesses casos? O plano pode realmente chegar e cancelar? Olha só, existe o tema 1082 do STJ, que diz que a pessoa com uma doença grave, uma pessoa que esteja em um tratamento contínuo de saúde, né, de uma doença importante, não pode ter o plano de saúde cancelado. Então, a gente vê muito criança com autismo, a gente vê muito criança com autismo tendo o plano cancelado, com síndrome de Down, com diversas outras questões, sabe? Com paralisia cerebral. Pessoas com câncer, né? Com tratamento de coração, porque idosos. a pessoa começa a utilizar o plano, porque precisa de um tratamento, e aí aquela pessoa já não serve mais.
do plano de gerando saúde. muito gasto. Ela dá muito gasto e ela é só um número. Então, aí entra a nossa função enquanto advogados, né? Operadores do direito. A gente vai brigar por aquela pessoa, porque o plano não pode ser cancelado. Não é assim. Até para você cancelar, até para uma pessoa jurídica ter o seu plano cancelado, precisa ter uma justificativa, tá? Então, imagina você cancelar o plano de saúde de uma criança doente, de uma criança que tem uma questão... Devia ser até crime, né? Uma coisa Deveria dessa. ser crime. E aí existe essa conspiração contra a gente que advoga na saúde de que a judicialização da saúde cresceu. Claro que cresceu, porque o plano só faz besteira. Minha vontade de falar outra coisa, que só faz merda. Mas só fazem besteira. Então, assim, é claro que vai ter... Mais judicialização, porque Óbvio. Com certeza. os problemas andam acontecendo demais. E tem vezes também que eles falam assim, mas cancelar eu não vou. Vou aumentar aqui 300%. Posso? Não pode também, né? O reajuste, ele é previsto, ele é legal, ele pode acontecer, deve ter um reajuste anual. Tem ainda o reajuste por idade, mas assim, não é da forma que o plano quiser, tá? Existem alguns critérios que o plano de saúde precisa cumprir. Dentre eles, o mais importante é de que ele precisa justificar o porquê daquele índice de reajuste. Porque, você usou muito o reajuste por sinistro, por exemplo. Você usou muito o plano, passou do que estava previsto contratualmente. Então, você teve tantos % de reajuste. Mas tem que haver previsão no contrato. E outra, a pessoa precisa ter conhecimento das cláusulas do seu contrato. E ninguém recebe o contrato. Não, ninguém nem recebe. Você contrata e nem recebe. Então, tá um tudo desrespeito errado. mesmo. Tá tudo errado. Uhum. Inclusive, os planos de saúde coletivo por adesão e os planos de saúde empresarial, dependendo da situação, se a gente identificar ali a possibilidade de um reajuste absurdo, ou ainda num plano empresarial mesmo, como eu falei, tiver só integrantes de uma família, a gente consegue aplicar o índice da ANS familiar para planos individuais ou familiares. Então, é uma economia absurda. Você entra, né? Aí você entra com o juiz, aí você fixa uma porcentagem de atualização. Isso. E aí eles vão ser obrigados a seguir, então. Exatamente. E o que é importante falar também é que se ficar comprovado, porque quando a gente vai entrar na justiça, a gente vai com todos os dados para o juiz. Uhum. Olha, estão pagando tanto de reajuste, legalmente poderia ser isso, é um contrato com falso coletivo, que é o que a gente chama, porque só tem membros da família, então deve-se aplicar aí o índice da ANS para plano individual ou familiar, e o juiz vai analisar. Uhum. E aí, a pessoa pode receber a diferença que pagou a maior nos últimos 3 anos. Então, ela ainda recebe um valor de volta. Ou seja, você percebeu que o seu plano tá cobrindo... Você percebeu que o seu plano foi aumentado de forma abusiva. Você entrar na justiça, se for declarado que realmente foi desproporcional, você ainda pode receber o que você pagou nos últimos 3 anos. Exatamente. Isso eu realmente nunca tinha ouvido falar disso. E assim, isso a gente só consegue judicialmente. Infelizmente, você não consegue resolver isso de forma administrativa. E outra, fora que além de pegar de volta, você ainda ajusta o valor da mensalidade. Daqui pra frente, Pro né? que é justo. Você não está fazendo nada de demais. errado. Sabe? Às vezes a pessoa vem... a pessoa me procurou porque até esses casos de criança com autismo mesmo, que o plano começou a limitar as sessões de terapia. E aí o valor da mensalidade do plano, Altíssima. Aí a família me procura e fala... Mas será que o plano dele não vai ser cancelado porque a gente vai brigar por causa do reajuste? Gente, isso é ilegal. Tem gente que tem mesmo, e né? é normal, a gente entende, né? Você fica com medo. Lógico. É o que Mas me você não- apoia, mas só que eu não quero perder o pouco que eu tenho. Exatamente. Tipo, você pra tem lutar por medo de mais. sofrer represália do plano de saúde, né? Mas isso é ilegal. Não pode, de jeito nenhum. Nossa, incrível. É Eu incrível. achei incrível essa possibilidade que você vai, às vezes, resolver um negócio e depois você consegue solucionar e ver que esse plano tá abusivo. Gente, é muito, muito importante. Que saúde é a nossa base de tudo, na verdade. Sem saúde a gente não é Sem nada. saúde a gente não faz absolutamente nada. Então, se você tem esse apoio e consegue descobrir
que você tem direito a coisas que estão te limitando, ou que você tem a possibilidade de receber porque você estava pagando. Você já tá. Todo mundo acha que tá pagando um pouco a mais que devia. Sempre, né? Mas realmente tem casos que é absurdo. Sim, Né? Você falou que muito teve comum. Você falou que teve um caso que aumentaram. 400%. Gente, Não tem, 400%. não tem. Não tem como justificar. Não, de verdade. Senhor idoso, assim. Não tem como você falar, Não tem então. correção Não, gente, é um monetária que absurdo. justifique, né? E assim, a pessoa idosa, ela também tem alguns requisitos pro plano dela ser aumentado. Até 70 anos no máximo. E às vezes eles continuam subindo. Até os. Peraí, que agora eu fiquei tentada. A pessoa com 70 anos continua, até Não, ela ter até os 70 anos, pode ter reajuste de plano de saúde. Por idade. O reajuste Ah, por tá. idade. Depois não pode mais. Ah, sim, Só depois que é só aí- pelos índices gerais ali. Não, aí, por exemplo, só que aí a pessoa fez 61. Triplicou. Como é que ela vai pagar esse plano? Não Não tem. consegue. É. E aí ela vai sair do plano. Eu conheço pessoas que pegam a aposentadoria inteira pra pagar só plano. Muito comum, muito comum. Olha, eu tenho uma cliente agora, ela sofreu o primeiro reajuste por idade, além do reajuste anual, Uhum. tá? Ela não tá dando, ela desesperou. Ela desesperou. Aí, nesses casos, o que que a gente faz? A gente pede a documentação necessária e a gente faz um estudo. Uhum. A gente faz o que se chama de análise de viabilidade, que é para ver, calcular. Ó, a gente consegue aplicar esse índice para esse contrato, o índice que eles aplicaram aí no reajuste de idade tá um absurdo. E aí a gente mostra para o cliente, olha, era para você estar pagando tanto, mas você está pagando isso. Uhum. Então, assim, tem esse valor aqui para você recuperar. Nossa, Sabe? às vezes, quando a Nossa. pessoa tá nessa. E deve ser um valor alto, né? Normalmente é. Eu fechei agora um contrato de uma família que tem um plano empresarial. São 5 pessoas, 3 filhos, o pai e a mãe. E quando a gente fez a análise de viabilidade só do pai e da mãe, eles pagaram 50 mil a mais Meu Deus. nos últimos 3 anos. Falta dos filhos ainda. Então, assim, Ainda tem mais coisa pra isso. absurdo. Você e o nem que eles vão percebe. economizar daqui pra Daqui frente? Porque assim, se eles pararem agora, sair desse plano pra contratar um novo, É muito mais alto. é muito mais caro. Com Uhum. certeza. Entende? Exato. Então não vale a pena, não vale a pena. E já é um plano antigo que eles têm há bastante tempo, gostam do plano, mas já não estavam mais dando conta. Aham. Não, com certeza. Então Isso é você que tá complicado. assistindo, você pode ter um dinheiro pra receber e não sabe disso. Exatamente. Tá sabendo agora. Porque o plano tá mais. Você já sabe que o seu plano tá alto. Aí você fala, vou analisar realmente. Aí você pode descobrir que tem Aí você dinheiro. chama a doutora Valéria lá e Pronto. descobre quanto que tem aí. Quanto que Isso tem aí, pra gente. receber e fixa uma data pro resto das. Fixa uma alíquota pro resto das. Isso. Exatamente. E Das chegou a prestações. hora do quadro mais famoso dos podcasts, que é o Mitos ou Verdades. Então a gente vai fazer umas perguntas pra você, né? Afirmações. E aí você responde se é mito ou verdade e explica rapidamente. A primeira é: planos podem negar o PMS se não estiver no rol da ANS? Mito. Não pode. Quem sabe o material necessário para cirurgia vai ser o médico que acompanha o paciente. Então, é ilegal. Perfeito. Coparticipação pode ser cobrada em todas as terapias para autistas? Verdade. Pode ser cobrada, a coparticipação é legal, mas não pode ser alta a ponto de inviabilizar o tratamento da criança. Então tem que ser no limite. Como Tem você um disse, limite. tem que ser no limite do valor da mensalidade que paga pro plano. Exatamente isso. Existe um limite. O máximo do valor a ser cobrado a título de coparticipação deve ser o valor da mensalidade do beneficiário. Certo. Mas que isso não pode. Quem recebe o BPC não pode ter plano de saúde? Mito. Pode. O BPC, ele é um auxílio pro Uhum. custeio daquela família. Às vezes pra pagar o próprio plano. Exatamente. Ele não é considerado renda, né? Não, não é uma renda, ele é um benefício assistencial. Uhum. Né? A gente falou bastante sobre isso por aqui, então isso é mito. Pode Então, sim. porque algumas pessoas podem entender assim, se ela recebe BPC, ela só pode ir no SUS. Então, não, né? Não. Perfeito. Negar tratamento quimioterápico é prática abusiva. Verdade. A quimioterapia, o tratamento oncológico deve ser integralmente custeado pelo plano de saúde. É de cobertura obrigatório do rol, está no rol da ANS. E mesmo que o medicamento não esteja aqui na Anvisa, Exatamente, dá pra gente brigar ainda. perfeito. Perfeito. Gente, que conversa legal da gente descobrir tantas coisas que a gente pode ter direito e não sabia, tantas coisas que as pessoas que
têm questões de saúde, têm direito e não sabiam, aceitam. Foi muito bom ter você por aqui, Valéria. Acredito que abriu várias caixinhas aí para várias pessoas e é muito bom saber que tem pessoas especializadas como você para tratar com um tema tão delicado, tão importante para a vida de tantas pessoas. Exatamente, a gente quer agradecer muito a sua presença e te parabenizar por falar com tanto amor dos seus pacientes, Exatamente. né, como você falou, desde o início da sua história, né, que você contou que já passou por um caso assim, né, com seu filho, então é muito bonito ver você falar e ter todo esse tato com todos os seus clientes, eu acho que isso é o diferencial nos exatamente. dias de hoje, né. E você pode passar o seu Instagram pro pessoal Claro. te encontrar? Meu Instagram é valéria.advogada da saúde. Tô no Facebook também e já vou entrar no TikTok. Se precisar também, o nosso contato aqui do escritório tá aqui, a gente passa certinho o da doutora Valéria. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a esse tema, pode deixar aqui nos comentários ou mandar pra mim lá no Direito de Quinta, que tem toda quinta-feira, eu abro uma caixinha de perguntas. Se eu não souber responder com a aula que eu tive aqui hoje, imagina. eu repasso pra doutora Valéria e responder pra vocês. E vai ser um prazer poder responder qualquer dúvida que vocês tenham. Exatamente. E se você quer ficar por dentro de todos os episódios do Direito de Quinta Podcast, acesse nosso Instagram, direitodequinta.podcast, que lá você fica sabendo de todos os episódios que estão ainda por vir. Então, muito obrigado, Valéria. Eu que Foi um prazer agradeço, recebê-la. gente. Amei a nossa conversa hoje. Obrigada Que bom. mesmo Obrigada. pelo convite. Adorei. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até Obrigado a por próxima. assistirem.